Meus amados irmãos, então vamos de pé fazer uso da santa palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21. Vamos estar lendo versículos 28 a 36. 28, São Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. 29. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Todos dizem Amém. amém. Hoje vamos para São Lucas, capítulo 21. Semana passada começamos a falar sobre a preparação do povo de Deus para estes últimos dias, baseado no capítulo 38 de Ezequiel. Ezequiel estava com 13 anos de ministério e Deus lhe deu aquela revelação, a guerra de Gog, da terra de Magog, toda aquela luta contra o povo de Deus. E nós trouxemos uma palavra para a igreja mostrando que essas guerras dos últimos dias não são guerras simplesmente política, territorial, mas tem um cunho espiritual, profético, apocalíptico, e a igreja precisa estar atenta, observando, acompanhando, porque a igreja é o povo da palavra, amém? Povo que se alimenta da palavra, vive da palavra, crê na palavra, e é pela palavra que nós vamos nos orientando. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Mas hoje nós trouxemos a palavra para o Novo Testamento, e capítulo 21 vai falar exatamente do renascer da figueira. O renascer da figueira é um sinal do fim. A figueira, os irmãos sabem que é uma das árvores da Bíblia que representa Israel. São 3 árvores que na Bíblia aparecem simbolizando fases distintas de Israel, não é? A figueira é Israel como nação. A oliveira representa Israel como povo de Deus, espiritualidade do povo de Deus. E, por último, a videira, Israel nas dispensações. Cada uma dessas árvores traz uma lição para nós, né? Especialmente a figueira. A figueira, ela, na linguagem bíblica, simboliza Israel como nação. Sabe por quê? Porque a figueira renasce quantas vezes corte. É cortando e ela renasce. Corta, ela renasce. Renasce do nada, não é? Pode cortar, deixar só na raiz, ela renasce. Israel é assim, como nação, não é? Já foi várias vezes dito que Israel estava extinto, que havia acabado, de repente Israel está aí forte e poderosa na terra, né? Uma nação forte. A figueira também tem um outro detalhe, baseado nas palavras de Jesus, é que quando brotam as folhas
e os ramos ficam tenros, não é? Então, está próximo o verão. E Jesus usou essa palavra profética, esta parábola, não é? Que é uma analogia também, para nos dizer que olhássemos para Israel. Olhai para a figueira. E a figueira ali é Israel. Quando já brotam, né? Quando já está chegando a primavera, glória a Deus. Interessante que a figueira, ela tem uma qualidade. No final do inverno, ela entra na primavera já florida, já com folhas, e de repente cai as folhas, né? E aí começa o verão. E o Senhor Jesus usa essa analogia, né, da figueira para dizer: olhem para Israel. Israel vai passar por fases difíceis, Israel vai enfrentar dificuldade, mas olhem para Israel. Quando alguém pensar que Israel acabou, ela vai renascer, a nação vai renascer, e aí está perto o verão. E ele disse: está perto o reino de Deus, glória a Deus. Versículo 28, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. No versículo 29, ele começa a trazer a parábola. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira. Então, quando você lê na Bíblia Jesus chamando a atenção da igreja para a figueira, já sabe que está se referindo à nação de Israel. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Não é só a figueira é o sinal maior, não é? Mas as demais árvores que estão em torno de Israel, as demais árvores que compõem a profecia. Versículo 30, ele disse: quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto está já o verão. Se Israel brotou, se os brotos já apareceram, se a figueira renasceu, então, vendo, fique sabendo que perto está o verão. 31, que é o verão? Ele disse: assim também vós, quando vires acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Glória a Deus. Então, uma palavra profética mostrando Israel sinal do fim. 32, ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. E o 33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus falando, né, da fidelidade da sua palavra, da perenidade. A palavra é perene, a palavra não passa. Pode até passar o céu e a terra, mas as palavras de Jesus não hão de passar. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, esta é a palavra que essa noite nós estamos a meditar. Israel brotando como nação, trazendo para nós um sinal do tempo do fim. Glória a Deus, não é? Meus irmãos, uma das coisas que tem chamado a atenção o mundo inteiro é a imigração dos judeus. Nem todos acompanham as notícias, a história de Israel, mas, irmãos, é lindo a gente ver como Deus tem trabalhado na vida daquele povo. Os estudiosos de escatologia é a doutrina das últimas coisas, eles dizem que a imigração maciça dos judeus, voltando para Israel, é uma evidência que a vinda de Jesus está se aproximando. É uma evidência da volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. Então isto é maravilhoso, e é o que nós estamos vendo através da história. Então a igreja não pode ficar alheia, além de tantos outros acontecimentos. Israel, já que está em evidência esses dias, é importante a igreja acompanhar a história e saber que nada mais é que cumprimento da palavra de Deus. É a palavra se cumprindo. Glória a Deus. É o sinal de Deus para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, os judeus realmente estão retornando a Israel
em um número cada vez maior, irmão. Cada vez maior. Né? Tem alguns motivos, como o antissemitismo. Bom, sabe que há no mundo hoje um sentimento, né, antissemita. Semita porque Israel é descendente de Sem, né? Sem, Cão, Jafé, os 3 filhos de Noé. Né? Cão desceu para as partes de baixo, ali Egito, África, aquela região ali. Jafé subiu, né, para as partes da Europa. E Sem ficou ali no centro da terra, de onde vieram os semitas. Né? Então, há um espírito no mundo hoje antissemita. Né? Isso não é de agora, isso vem aumentando. Né? O que é o antissemitismo? É um espírito, é um sentimento, é uma ideologia, né, contra o povo de Deus. E eu quero dizer aos irmãos, quem é contra Israel é contra a igreja. E quem é contra a igreja é contra a palavra de Deus. E quem é contra a palavra de Deus é contra a igreja do Senhor. É uma coisa puxando a outra. Então a igreja tem que estar observando essas coisas. Né? Mas esse espírito antissemita, né, tem feito com que o povo de Israel volte para a sua terra. E eles voltando para a sua terra, a nação está crescendo, está prosperando e está se cumprindo a palavra do Senhor Jesus. Né? Mas também a crise econômica no mundo fez com que muitos judeus voltassem para a sua terra. Né? Glória a Deus. O sionismo, que é um movimento, né, que luta para que Israel cada vez mais se fortaleça como Estado. Né? Isso é interessante. Né? Eu tenho aqui uma informação do parlamento israelense. Uma informação direta do parlamento. Ele diz lá, qualquer judeu, filhos ou netos, pode se beneficiar da lei do retorno. Sabe o que é isso? O judeu que volta para Israel, ou judeu, ou filho, ou neto, ele chegando lá, ele já recebe, né, a cidadania israelense e tem direito a uma casa para morar. Glória a Deus, não é? Para quem é judeu. Então, isso tem atraído os judeus de volta para a sua terra. E o judeu voltando para a sua terra, a palavra de Deus está se cumprindo. E está se aproximando da vinda gloriosa de Jesus. Né? Louvado seja Deus. A nova ministra da imigração, que é Penina Tamano, ela disse que esse ano 2023, que já voltaram cerca de 90 mil judeus para a sua terra. É constantemente, voltando. Né? Isso para se cumprir, porque a palavra de Deus ela é fiel. Né? A palavra de Deus ela é infalível. Louvado seja Deus. Então, está se cumprindo tudo aquilo que Jesus falou. A figueira está brotando. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, grande número de judeus está voltando do mundo inteiro. Somente da Rússia, 15 mil famílias de judeus voltaram para Israel esses anos, agora por último. Diz que judeus ucranianos, devido à guerra na Ucrânia, diz que voltou 140% de judeus que moravam na Ucrânia, voltaram tudo para Israel. Então, é cumprimento da palavra de Deus. Né? Da França voltaram cerca de 400% de judeus. Quem acompanha a história de Israel, dá para dar até um glória a Deus por isso. Né? Porque sabe que Israel é um milagre nas mãos de Deus. Né? Essa noite eu tenho no meu coração o desejo que você saia daqui amando mais Israel. Para orar mais por Israel, porque é também povo de Deus. Israel se desfez como nação. Não sabe que Israel desobedeceu a Deus, buscou outros deuses, né? E praticamente se desfez como nação. Mas havia uma promessa de Deus. Isaías capítulo 66, versículo 8, Deus falou que um dia ia nascer uma nação. Irmão, como é que uma nação nasce em um dia? Não é? Olha lá, está na tela. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Já pensou uma nação nascer em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Isso é uma profecia. E vocês sabem que essa profecia se cumpriu. 14 de maio de 1948, na Suíça, especialmente na cidade de Basel, houve uma votação da ONU, houve um empate técnico na votação, se queria ou não Israel ser reconhecido como nação, e para nossa alegria, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, deu o voto Minerva e decidiu a favor de
de Israel. Eu creio que é por isso que a nação brasileira tem sido tão abençoada, não é? Porque há uma promessa na Bíblia, Deus falando: abençoarei os que te abençoarem, não é? E a nação brasileira até então vinha abençoando o povo de Israel, não é? E meus irmãos, se alguém lhe perguntar por que a igreja ora por Israel, por que esse amor de vocês com Israel? Porque Israel é a figueira. Israel é o povo de Deus, é o sinal de Deus, né? E a igreja ora por Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E estamos, né, bem perto, irmão, do retorno de Jesus Cristo para vir buscar a igreja. Observando essas coisas, nós ficamos mais convictos de que está bem perto o retorno de Jesus para vir buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmão, quase todas as mais de 1000 promessas que tem no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem cerca de 1000 promessas sobre Israel. Quase todas já se cumpriram. Glória a Deus. Isso para nós, observando a história e vendo essas profecias, tudo cumprida, isso prova, primeiro, a Bíblia é infalível, ela é a palavra de Deus, ela é perene, ela é santa. Glória a Deus. E cada vez mais se apressa a volta gloriosa de Jesus. Só Deus pode prever o futuro, não é? E o que foi previsto por Deus na sua palavra tem o seu cumprimento. Louvado seja o nome do Senhor. Como foi que Deus achou Israel? Deus achou Israel lá em Oséias 9, versículo 10, diz: achei Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Foi assim que Deus achou Israel, né? Foi assim o encontro de Deus com Israel. Israel para Deus era como uva no deserto. Você já imaginou você estar num deserto seco e encontrar cachos de uva? Do jeito que a uva é gostosa, refrescante, saborosa, né? Mas o encontro de Deus com Israel foi assim. Deus disse: olha, eu achei Israel no deserto. Eu vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Louvado seja. Então Deus tinha muito prazer em Israel. Deus abençoou muito a Israel. Mas tem ali o mais, né? Mas, porém, todavia, uma conjunção adversativa. Houve uma adversidade aí. Mas eles foram para onde, irmãos? Para Baal Pior. Já está dizendo o nome, né? Baal Pior, o pior Baal, né? Foram para o Baal Pior e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então eles deram as costas para Deus. Se existe uma coisa que Deus abomina, irmãos, é alguém que Ele ajudou, que Ele abençoou, que Ele salvou, né, que Ele cuidou, e essa pessoa dá as costas para Deus. Então Deus abriu mão de Israel, mas Israel tinha promessa de Deus. Israel tem promessa de Deus. Deus tem negócio com o seu povo. E aí Deus vem trabalhando, né, para a restauração de Israel. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, chamado para o retorno de Israel para a sua terra, lugar exato para onde Deus prometeu trazê-lo nos últimos dias, tem acontecido durante o nosso tempo e é um cumprimento das promessas de Deus, não é? É cumprimento. Ninguém nega que os judeus, depois de estar espalhados por quase todos os países do mundo, ninguém pode negar isso. Israel é um verdadeiro milagre. Israel só sobrevive porque é povo de Deus. Se não fosse povo de Deus, irmãos, Israel já teria sido banido da face da terra. Vocês ouviram esses dias, não é? Alguém dizer: vamos banir Israel, vamos apagar Israel do mapa. Apaga não. Ele só tem vontade, mas o povo de Deus ninguém vai banir. Ninguém pode destruir, porque nós temos um Deus poderoso que nos guarda, que nos ajuda. Glória a Deus. Nenhum outro grupo étnico, nenhuma outra etnia, né, passou pelas experiências que Israel passou. Irmão, Israel foi banido da sua terra, saiu para o cativeiro 2 vezes, se espalhou por toda a terra, né? O povo ficou fora, cerca de 300 a 400 anos fora da sua terra. Imagine os irmãos, e agora todos voltando. Especialmente lá pelos anos 132, 135, depois daquela batalha do Bar Kokhba,
que era período romano, tomou conta da terra. Os judeus foram expulsos mesmo. Quem encontrasse um judeu tinha a ordem de matar, ganhava prêmio quem matasse um judeu na terra. Não era para ter nenhum judeu, tiraram todo judeu da terra. Mas quem tem promessa, vou usar um jargão aqui bem conhecido, quem tem promessa de Deus não morre antes que a promessa se cumpra. Quem tem promessa de Deus aqui? Aleluia. Expulsaram da terra, foram embora, a terra ficou deserta. Meus irmãos, que coisa terrível. Olha, um verdadeiro milagre. Glória a Deus. Mais ou menos 1.700 anos Israel fora da terra, a terra deserta. As urtigras, a raposa, era quem mandava na terra, a terra deserta. Glória a Deus. Mas de repente Deus começa a agir e o povo de Israel começa a voltar para a sua terra. Glória. Mesmo depois que o nazismo, aquele nazista louco da Alemanha, mandou matar cerca de 6 milhões de judeus. Eu estive no campo de Dachau, na Alemanha, chorei ali, vendo aquelas câmaras de gás que ele mandava matar os judeus vivos, e a ordem era assim: aniquila, destrói, acaba com esse povo. Acaba não, porque ninguém pode acabar o povo de Deus. Esse povo tem dono, e ninguém pode acabar aquilo que pertence a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, meus amados irmãos, é assim a história de Israel. O rabino Cohen, ele disse aqui, olha, Israel só está de pé porque é um milagre sobrenatural de Deus. E eu concordo plenamente, Louvado seja o nome do Senhor. Israel ficou deserto, um lugar que antes, na antiga aliança, no Antigo Testamento, era um lugar tão fértil, um lugar que era chamado terra que emana leite e mel. De repente ficou deserto, especialmente depois do ano 70. Depois do ano 70 os romanos dominavam, mas houve uma palavrinha que foi dita lá no dia do julgamento de Jesus: caia o seu sangue sobre nós. E a partir do ano 70, o general Tito, um general romano, invadiu Jerusalém, queimou o templo, destruiu a cidade, matava as mulheres, fez coisas terríveis. E o povo se dispersou pela terra, por toda parte, saíram. Mas, meus irmãos, na volta de Israel à sua terra, depois de quase 1.800 anos que ficou chovendo, até a chuva diminuiu em Israel. Foi uma maldição tão grande que veio contra Israel, que até a chuva ficou escassa. Ano de só chover uma vez por ano. Aquela produção que tinha no Antigo Testamento, terra que mana leite e mel, de frutas, de verdura, de tanta abundância, de repente era só pedra, era só espinhos, cardos, não tinha mais nada. Mas quem tem promessa de Deus, ainda que passe por momentos difíceis, de repente Deus renova e faz florescer outra vez. Glória a Deus. Hoje Israel está lá sendo o cesto do celeiro frutífero do mundo, especialmente da Europa. O cesto de pão da Europa é Israel. Eu não vou nem dizer aqui a vocês o tamanho das frutas que eu vi lá, de maçã, de banana, que alguém vai dizer: pastor, está exagerando. Quero uma maçã tão grande, uma banana tão grande, na feira, assim, aquela fartura de frutos. Glória a Deus. Os kibbutz, vocês têm ouvido falar esses dias dos kibbutz, a gente andou nos kibbutz. Kibbutz são fazendas em torno de oásis. Oásis são fontes de água que nascem no deserto. E ali ao redor eles plantam verdura, plantam fruta, aquelas cooperativas, aqueles grupos de pessoas começam a morar ali, e tinha fazendas grandes ali. Agora vocês observaram esses dias que os kibbutz tentaram destruir aquilo ali, mas aquilo ali foi Deus que fez aquilo ali para o seu povo sobreviver. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção é uma terra que estava deserta, que estava abandonada. De repente Deus restaura e faz que se torne o cesto do pão, e faz que se torne produtora de fruta para alimentar a Europa. Aleluia. Significa que quem está hoje
glória a Deus, passando por uma dificuldade muito grande, se você confiar em Deus e nas suas promessas, Deus vai lhe restaurar e você vai voltar a produzir para a glória de Deus. Quem crê nestas promessas do Senhor? Isso é maravilhoso, né? Na verdade, agora Israel é o sexto pão, um lugar que passou privado de chuvas quase 1.700 anos. Ficou seco, ficou deserto, acabado. 660 mil dias ficou sem chover em Israel. Imagine, que sequidão, a terra rachou, não produzia mais nada. Alguém passava, olhava e dizia: ei, acabou Israel. Vai não, mas quem tem promessa de Deus renasce do nada. Eu vou repetir essa frase: quem tem promessa de Deus renasce do nada. Alguém passa, olha e diz: acabou, acabou não. Tem promessa? Vai renascer, vai renascer, vai renascer. Oh, glória a Deus. Meus amados irmãos, isto é maravilhoso, não é? A gente vê, Israel foi disperso por causa da sua rebelião, glória a Deus, mas renasceu outra vez. Louvado seja o nome do Senhor. E agora é uma terra próspera, não é? Descobriram recentemente em Israel gás, está aqui descoberto de gás suficiente para fazer Israel não apenas autossuficiente em combustível, mas também um exportador desse produto. Israel hoje é um exportador de gás. E o gás é caro, né? As nações precisam do gás para as indústrias. Israel, no Oriente, é um grande exportador de gás. Tudo cumprimento da palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não seria surpresa se de repente achassem uma fonte de petróleo em Israel, né? Glória a Deus. Mas é tudo promessa de Deus. Então Israel passa a ser um super sinal do final dos tempos do fim. Porque Israel praticamente foi banida, mas Deus restaurou, cumprindo a sua palavra, que a figueira ia brotar outra vez. Hoje Israel é uma potência, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, estamos chegando perto do ressoar da última trombeta. O apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses 4, porque o mesmo Senhor, diga comigo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, diga forte, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, seremos arrebatados, diga forte, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A igreja só está esperando isso acontecer. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, aleluia. Alarido aí é voz de comando. Pastor, o que é que está faltando para Jesus voltar? Só está faltando a ordem do Pai. Só está faltando para dizer: desce, meu filho, e vai buscar a tua noiva querida. Aleluia. Ele descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, aleluia, trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados. A palavra arrebatados quer dizer tirado, aleluia, de repente da terra, aleluia, e subiremos juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Quem tem essa esperança? Quem ainda tem essa esperança, levante a mão e dê um glória a Ele esta noite. Esses dias eu me debrucei nas informações sobre Israel e encontrei vários acontecimentos que estão dentro da palavra de Deus. Primeiro, nações ao norte de Israel estão querendo juntar 200 milhões de soldados. Alguém deve ter ouvido isto. 200 milhões de soldados para invadir Israel.
E esse número me chamou a atenção. Eu disse, eu já vi esse negócio de 200 milhões em algum lugar. Olha, estão falando que vai se juntar o Hamas, o Hezbollah, é tudo grupos, né? A Jihad Islâmica. Estão falando que vai se juntar até o Irã, a Jordânia, e agora hoje falaram até no Iêmen, né? Nações ali tudo do norte de Israel, ao redor de Israel, estão dizendo vão se juntar e querem chegar a esses 200 milhões. Eu digo, bom, eles podem até se juntar. Agora, para a igreja, o que é que isso tem a ver? Apocalipse capítulo 9, versículos 13 a 16. Abra a sua Bíblia, irmão, confira os acontecimentos com a Bíblia. Tocou o sexto anjo a trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano. Tudo é no tempo de Deus. Dia, mês e ano. Tudo é no tempo de Deus. Dia, mês e ano. A fim de matarem a terça parte dos homens. 16. E o número, leiam comigo, e o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de quanto? 200 milhões. Se isso acontecer, para a igreja não é surpresa, porque já está na palavra de Deus. Vocês estão vendo como é importante a gente comparar os acontecimentos com a palavra de Deus? Agora, se você me perguntar, pastor, à luz da Bíblia, da escatologia, isso vai acontecer agora? Eu digo não. Só vai acontecer agora se ainda hoje essa igreja for arrebatada. Porque esse acontecimento está previsto para a grande tribulação. Mas eu quero lhe dizer essa noite, Jesus pode voltar ainda hoje. Você pode repetir isso para umas 3 pessoas aí perto de você? Pode repetir isso? Diga, Jesus pode vir ainda hoje. Quem acredita que Jesus pode voltar ainda hoje, irmão? Que vai acontecer, vai. Porque está na palavra de Deus. Vai acontecer agora. Para primeiro acontecer, tem que a igreja ser arrebatada. Só estou trazendo isso para os irmãos para vocês verem como está perto o arrebatamento da igreja. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Meus amados irmãos, o rio Eufrates, tem uma profecia na Bíblia que diz que o rio vai secar. Olha, para abrir caminho para os gentios invadir Israel. E não é que o rio está secando, irmão. O rio está secando, já secou 30% do rio. Abrindo leito, glória a Deus, para as nações dos gentios entrar para atacar Israel. Tudo está se cumprindo. Há uma profecia na Bíblia que o sol vai aquecer. Eu pergunto, está esquentando ou não está? Está aquecendo, glória, o sol está aumentando, o calor está aumentando, uma onda de calor por toda parte. Eu, nessa viagem agora à Europa, eu peguei 46 graus, com uma densidade de 48 ou 50, era um calor insuportável. Morreu gente com calor, e está morrendo gente por aí afora. E ainda vai começar o verão aqui no Brasil. Vocês vão ver, os cientistas estão dizendo que vai aumentar 1 grau, outro diz 2 graus. O sol vai ficar mais quente. Mas a igreja não se assusta com isso. A igreja sabe que a palavra de Deus vai ter que se cumprir. Mas se é para vir um sol causticante que ninguém vai aguentar, primeiro a igreja vai ser arrebatada. O Mar Morto está secando. O Mar Morto está secando. Agora, eu tenho uma coisa aqui muito interessante para dizer aos irmãos. Há uma profecia, Ezequiel 47, que o Mar Morto vai se transformar em um mar que vai ter vida. Porque hoje o Mar Morto é morto mesmo. Tem 2 mares que a gente pode chamar de mar, que é o Mar da Galileia, que não é um mar, mas a gente chama de mar, da Galileia, e o Mar Morto. Mar da Galileia tem vida, o Mar Morto não tem vida. Mar Morto não cria nada. Não tem peixe, não tem nada, não cria nada. A salinidade é tão grande que não cria nada. Irmão, a salinidade é tão grande que você se deita na água e não afunda.
por causa do sal, é muito sal. Glória a Deus. O mar da Galileia é diferente, o mar da Galileia tem vida, tem peixe, os pescadores estão lá pescando, e Jesus pescou, Pedro pescou, tem vida. Glória a Deus. Qual é o segredo do mar da Galileia para o Mar Morto? O mar da Galileia, a água não fica só para a Galileia, ele solta para outros rios, né? E o Mar Morto, toda a água ali é só para ele. Glória a Deus. Eu comparo o crente generoso com o mar da Galileia. O crente generoso, aquele que abençoa os outros, aquele que dá, aquele que oferta para a obra. Ele é como o mar da Galileia, tem muito peixe, tem muita vida. E aquele que não dá nada, pastor, é o Mar Morto, não tem nada. Fica sem vida, glória a Deus. Você quer ter vida? Seja como o mar da Galileia. Compartilhe o que você tem com outro, seja generoso. A alma generosa, diz a Bíblia, esta prosperará. Mas o Mar Morto vai voltar a ter vida, diga amém. Mar Morto vai voltar a ter vida, glória a Deus. A Bíblia diz que vai correr um rio do oriente, do Monte das Oliveiras, e vai desaguar no Mar Morto, e o Mar Morto vai voltar a ter peixe, vai ter pescaria, vai ter árvores ao redor, vai ter fonte de água doce. Irmão, para vocês verem que a palavra de Deus tem o seu cumprimento, não é que ao redor do Mar Morto está aparecendo umas crateras, uns buracos, e não é pequeno não, tem buracos enormes lá. Chamam-se os bolaines. Vocês que são curiosos, jovens, pesquisa aí depois os bolaines. O que são os bolaines? São fontes de água doce ao redor do Mar Morto. E esses bolaines estão aumentando. E agora estão cavando, parou por esses dias por causa da guerra, cavando um túnel para colocar um metrô por baixo do Monte das Oliveiras. Sabe o que foi que eles encontraram lá? Um rio. E diz que o rio é caudaloso, diz que o rio é profundo. E está descendo o rio em direção ao Mar Morto, irmão. A palavra de Deus é linda. A palavra de Deus é maravilhosa. Olha quantos anos se passaram que o profeta falou. E agora que a ciência está descobrindo, os homens estão descobrindo. Glória a Deus. Mas, irmão, se tudo isso está se encaixando, é sinal que nós chegamos ao tempo do fim. É sinal que as profecias estão se cumprindo. Deus está cumprindo a sua palavra. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. A Bíblia fala do Vale do Megido. Vale do Megido ou Vale do Armagedon. O que é isso, pastor? É um vale próximo a Jerusalém, muito plano, onde vai se travar a guerra, a batalha, de Gog, Magog, aquela guerra toda lá do Apocalipse, capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. E meus amados irmãos, para nossa alegria, não é tristeza não, é alegria, o Vale do Megido está todo preparado para a batalha. Pastor, e quando é que vai haver essa batalha? As nações vão indo e encontram Israel e vão encurralar Israel. Mas quando é que isso vai acontecer, pastor? Depois do arrebatamento da igreja. O meu objetivo essa noite é lhe mostrar que Deus ama Israel, que Deus cumpre as promessas com Israel, mas as promessas estão se cumprindo cada vez mais e está se aproximando a vinda gloriosa de Jesus. Aleluia! Mas eu tenho outra para dizer aos irmãos aqui hoje, Monte das Oliveiras. Se você ler Zacarias 14:4, diz lá, naquele dia estarão seus pés, os pés de Jesus, sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Não sabe o que os geólogos descobriram atualmente? Que o Monte das Oliveiras já está fendido da espessura de um fio de cabelo. Olha aí. E a profecia de Zacarias diz que Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras, vai pisar sobre o monte e ele vai se fender em duas partes. Atos 1:11. Jesus estava com os discípulos e de repente ele foi subindo aos céus. Aí apareceram dois varões, vestidos de branco, e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há o quê? Ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então ali onde Jesus subiu, ele vai descer outra vez. Eu vou dizer outra vez, aonde Jesus subiu para o céu, ele vai descer outra vez. E ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. E o monte vai se abrir em duas partes. Mas para a alegria da igreja, o monte já está fendido.
Só está faltando ele descer e colocar os pés. Oh, aleluia. Mas pastor, e quando é que ele vai descer e vai colocar os pés? Primeiro ele vem buscar a sua igreja. Primeiro vai ser o arrebatamento. Você não dá glória a Deus por isso? Só depois é que ele descerá em glória, já com a igreja vestida de branco, já com a igreja galardoada, já com a igreja vitoriosa. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus. Zacarias também fala de um momento em que ia haver um derramamento do Espírito sobre Israel. Zacarias capítulo 14, versículo 10. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a terra de Ananel até os lagares do rei. 11. E habitando nela não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerreiam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando ele de pé, e lhes apodrecerão os olhos das suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua da sua boca. E é crise, é aperto, é grande tribulação. Meus amados irmãos, e aí você vai lendo e vai vendo os apertos que acontecerá com Israel. Mas tudo isso depois do arrebatamento da igreja. Primeiro Deus trata com a igreja. Estou dizendo que primeiro Deus vai tratar com a igreja. Depois ele vai tratar com Israel. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o importante é que Israel, irmão, receberá, derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graça e de súplica. Está escrito, derramarei um espírito de súplica sobre Israel. E diz, um espírito de ação de graça, de súplica. Olharão para mim aquele a quem traspassaram, chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único. Se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Que profecia é essa, pastor? É uma profecia sobre Israel. Vai passar por aperto, vai passar por muita dificuldade. Mas como Deus tem negócio com Israel, sabe o que Deus vai fazer, irmãos? Vai derramar um espírito de ação de graça e de súplica sobre Israel. Quando o Espírito de Deus descer sobre eles, aí eles vão olhar para Jesus e vão reconhecer: este é aquele que nós ferimos. 13, parece que 13 e 8 de Zacarias diz: quem é aquele que está vindo para nós? Que feridas são essas nas suas mãos? Esse é aquele que foi ferido na casa dos seus amigos. O Espírito de Deus descerá sobre Israel, ele reconhecerá Jesus, aleluia, e aí é que Jesus vai entrar com providência para salvar Israel de uma vez por todas. E a igreja onde estará, pastor, dessa época? Essa época a igreja já estará glorificada. A igreja já estará no céu, aleluia, louvado seja o nome desse Jesus maravilhoso. Mas eu tenho uma coisa a dizer aos irmãos. Jesus disse, quando essas coisas começarem a acontecer. Hoje, irmãos, em Israel, o templo foi demolido. Só tem lá o lugar do templo. Israel não tem mais templo para adorar a Deus. Eles adoram apenas um muro que ficou. Um muro. E eles ficam ao lado do muro ali, adorando a Deus. Mas, irmãos, está um clamor tão grande. Um clamor tão grande. Eles gritando, clamando. Volta Hamashia, Yeshua Hamashia. Quer dizer, volta ungido de Deus. Vem Jesus. Eles já estão começando a clamar. Glória seja dado o nome de Jesus. Até porque, irmãos, o Espírito de Deus tem se derramado sobre Israel. Eu vou explicar a vocês que coisa gloriosa. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Israel hoje tem cerca de 15 milhões. A população toda de Israel é cerca de 15 milhões de judeus.
desses 15 milhões, 7 milhões já aceitaram o Messias. Vocês já ouviram falar aí de judeu messiânico? Quem já ouviu falar? Judeu messiânico são os que aceitaram o Messias, pois cerca de 7 milhões já aceitaram Jesus como Messias. E na grande tribulação, quando eles estiverem no meio desse sofrimento todo, aí o Espírito de graça vai descer sobre eles, um Espírito de súplica, e aí eles vão reconhecer Jesus. E disse a palavra lá, Paulo escrevendo aos Romanos: Israel será salvo. Aleluia. Serão salvos no aperto da grande tribulação. Mas a igreja, irmãos, é para ser tão alegre. A igreja é para ser tão feliz. Sabe por quê? A igreja não passará pela grande tribulação. Jesus vem buscar a igreja. Antes de tudo isso, Jesus vai tratar com a sua noiva. Aleluia. João 14, primeiro: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também. Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Diga aí para 3 pessoas ou 4, diga: Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Prepara a igreja que Jesus vem. Quer mais outro detalhe em relação a Israel? O templo foi destruído, não foi? Mas vai ser reconstruído. Vai ser reconstruído. Para vocês terem uma ideia, o material do templo já está quase pronto. Olhe, os levitas e os sacerdotes que vão trabalhar no templo já estão sendo preparados. Está tendo EBO lá, Escola Bíblica de Obreiro. Está tendo escola de preparação de levita e sacerdote. Estão se preparando lá para trabalhar no templo. Olha, irmão, que coisa gloriosa, irmão. Então está se aproximando. Glória a Deus. Estão preparando o material do templo, os materiais para a reconstrução do templo. Já estão chegando os elementos do interior do templo. Os espervitadores de ouro já estão prontos. As salvas do templo estão prontas. Os altares estão prontos. Até o véu do templo, irmão, está sendo preparado. Em Siló, a 40 minutos de Jerusalém, para o lado de Samaria, ainda existe Siló, uma pequena cidade. Tem lá cerca de 100 mulheres pagas pelo governo para trabalhar dia e noite, preparando o véu do templo. Glória a Deus. Glória a Deus. O véu era a última peça do Santo dos Santos, que separava o Santo dos Santos do lugar santo. A última peça. Pois já estão trabalhando na última peça do templo. O que significa isso, pastor? Que Jesus está mais perto de voltar do que você está pensando, do que você está cantando, do que vocês estão pregando. As profecias estão cumpridas. Como diz o hino 401, tudo nos mostra que Cristo já volta. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa a gente vê cumprimento da palavra de Deus, Deus cumprindo a sua palavra. Louvado seja Deus. Agora, qual a mensagem de esperança para nós? Com certeza, em meio a tudo isso, na terra tem um grupo especial que está se preparando para esse dia. Aleluia. Tito, capítulo 2, versículo 13. Diz que tem um povo que está aguardando a bendita esperança. Há um povo especial, zeloso de boas obras, que vivem aguardando. Diga comigo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem de esperança para nós. Vivamos esperando, vivamos na esperança, vivamos aguardando
Aguardando o quê, pastor? A bem-aventurada esperança. A palavra esperança no grego aí que foi escrito é elpis, uma expectativa favorável e confiante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, segura isso aí. Na face da terra, só tem um povo que tem essa bendita esperança. Só tem um povo que tem essa bendita. Olha, o resto do mundo perdeu a esperança. Mas tem um povo na terra que ainda tem essa bendita esperança. Sabe que povo é este? A igreja de Jesus. Aguardando, diga comigo, aguardando a bem-aventurada esperança. Diga a bendita esperança. E o aparecimento da glória do grande Deus. Pastor, como é que eu vou viver nesse tempo do fim agora? Se as profecias estão cumpridas, se tudo nos mostra que Cristo já volta, se a figueira já renasceu, pastor, se já está colocando os brotos, se já está brotando, pastor, se tudo está assim, como é que eu vou viver? Aguardando. Aguardando. Aguardando a bendita esperança. A igreja não está esperando o governo aqui da terra. A igreja não está esperando o plano econômico. A igreja não está esperando que nada melhore aqui. A igreja está esperando é Jesus. Quem está esperando Jesus? Quem está esperando? Joga a mão para cima e dê a melhor glória que você pode dar da sua alma. É assim que a igreja deve estar esperando, aleluia, aguardando, aguardando, aguardando. Ô pastor Jair, como é que você está vivendo? Aguardando, aguardando, aguardando. É uma expectativa tão grande, é uma expectativa tão forte, mas é uma expectativa favorável e confiante. É uma expectativa boa. Na terra só quem tem uma expectativa boa nos dias que estamos vivendo é a igreja. Porque a igreja espera Jesus. Oh, glória a Deus. Israel é esse sinal do tempo do fim. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer. Não é quando terminar. Sabe quando é que vai terminar? Na grande tribulação. Mas eu não estou esperando grande tribulação. Tem muita gente por aí na internet, você liga lá e estão dizendo que vai passar na grande tribulação. Pode ficar, meu filho, eu vou na frente. Aleluia. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Enoque foi trasladado para não ver a morte. Noé entrou na arca antes do dilúvio. Elias foi arrebatado ao céu antes dos 7 anos de fome em Samaria. Jesus subiu ao céu antes da destruição de Jerusalém no ano 70, antes do anticristo tomar conta dessa terra, essa igreja será arrebatada. Vos converteste dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre este mundo. Jesus vai guardar a sua igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Diga, olhai para cima. Levantai vossa cabeça, porque a vossa redenção está o quê? Está próximo. Essa é a palavra da noite. Olhe para cima. Olhe para cima. Aqui embaixo não tem mais de que você esperar. Não tem. Se alguém está esperando que vai melhorar alguma coisa, aqui embaixo não tem mais. Porque as profecias estão cumpridas. Agora a palavra é essa. Olhai para cima. Se desligue da terra e se ligue no céu. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo a mensagem? Olhai, levantai as cabeças. Disse Jesus a parábola: olhai para a figueira, versículo 29. Disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira. São 3 olhai aí nessa leitura. 3 olhai. Primeiro, olhai para cima. Segundo, olhai para a figueira. Depois ele disse: olhai para vós mesmos. Primeiro olhe para cima, depois olhe para a figueira. A figueira é quem, irmãos? Digam forte, a figueira é quem? Então olhe para Israel. Veja o que está acontecendo com Israel. Foi Jesus quem disse. Olhe para cima, olhe para o céu, de onde vem o socorro.
A gente termina o culto, todo o culto diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O que é que você responde? Então diga: olhe para cima. Olhe para cima, é de cima que vem o teu socorro. Não tem socorro aqui de baixo, mas não. Agora o socorro é de cima. Olhe para cima. Depois, olhe para a figueira. Olhai para a figueira. Olhe para Israel. Olhe para Israel. Não perca Israel de vista. Olhe o que está acontecendo com Israel. Olhe as profecias se cumprindo em Israel. É sinal que Jesus está voltando. Versículo 30, como é que ele disse lá? Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-a, que perto está o quê? O verão. O verão está se aproximando. O verão está se aproximando. Passamos por um período de inverno. Glória a Deus. Depois do inverno vem a primavera, um período rápido de primavera. Depois começa o verão. Período seco, sol causticante. Na história do mesmo jeito. Primeiro é o inverno. Lama, chuva, dificuldade. Mas lá em Cantares, o noivo disse para a noiva: o inverno já passou. A chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chegou. Diga para quem está perto de você: o tempo de cantar chegou. Chegou o tempo da igreja cantar na terra. Chegou o tempo da igreja dar glória. Chegou o tempo da igreja adorar. Chegou o tempo de estar na igreja louvando, adorando. Porque o tempo de cantar chegou. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Daqui a pouco a gente vai ouvir essa voz. Levanta, levanta, amiga minha, formosa minha, e vem. Aleluia. Quem está esperando essa voz gloriosa? Figueira, está perto o verão, 31. Assim também vós, quando vires acontecer essas coisas, sabei o que, irmãos? O reino de Deus está perto. Jesus vai reinar, aleluia. Jesus vem reinar. Pastor, quando é que esse mundo vai ter jeito? Quando Jesus descer para reinar. Olha, esse mundo só vai ter jeito quando Jesus descer para reinar. E eu vou dizer por que é que vai ter jeito. Sabe por que vai ter jeito? Porque a primeira ordem de Jesus, quando ele sentar no trono para reinar, primeira ordem: pega Satanás e amarra. Ele vai ser amarrado por 1000 anos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí a terra vai ter paz. A raposa vai comer com a galinha. O gato com o rato. Glória a Jesus. Esse povo briguento vão deixar de brigar. Glória a Deus. Quem olha com a cara feia um para o outro não vai olhar mais, vai sorrir, vai dar abraço. Vai ser um amor só na terra. Paz. Paz haverá no vale. Aleluia. Paz haverá no vale. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Versículo 32. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Jesus está aqui enfatizando a perenidade, a infalibilidade, a veracidade das Escrituras. A palavra é perene. Essa palavra ela é infalível. Essa palavra ela é veraz. Levante a sua Bíblia assim comigo. Diga: esta é a palavra perene, a palavra infalível, a palavra que tem veracidade. Vai passar o céu e a terra, mas esta palavra não há de passar. Olhai, olhai para cima. Diga comigo: olhai para cima. Olhai para a figueira. Versículo 34, Jesus disse: olhai por vós. Olhe para você mesmo agora. Já olhou para cima, já olhou para a figueira, agora olhe para você mesmo. E não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de orgias,
de embriaguez, dos cuidados da vida. Ah, pastor, eu tenho que correr, eu tenho que trabalhar os cuidados da vida, não dá mais tempo não ir para a igreja, eu agora não tenho mais tempo nem de orar, não tenho mais tempo de ler Bíblia, eu estou sem tempo. Cuidados da vida vai lhe atrapalhar. Olhe por vós, olhe para você mesmo, para que não aconteça. Isso é um conselho de Jesus, uma advertência de Jesus. Olhe por vós mesmo, para que não aconteça. O conselho é para que isso não aconteça, que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Se você se enrolar com essas coisas, aquele dia vai lhe pegar de improviso. Versículo 35. Porque virá como um laço, uma armadilha sobre todos que habitam sobre a face da terra. 36. Vigiai, digam comigo, vigiai, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Então orai e vigiai, orai e vigiai, orai, você orando e vigiando, você vai se achar digno de evitar de passar todas essas coisas e vai permanecer de pé diante do Filho do Homem. Meus amados irmãos, Jesus termina o sermão com essas duas advertências: tenha cuidado e vigie na terra. Tenha cuidado e vigie na terra. Diga para alguém ouvir aí, diga: tenha cuidado e vigie na terra. Sabe o que isso envolve? Você estar preparado e permanecer fiel na presença de Deus. Se você tiver cuidado na sua vida, permanecer vigiando, orando, aleluia, você vai evitar de passar por todas essas coisas que já foi falado, todas essas tribulações, e vai permanecer de pé diante do Filho do Homem. Vigie o tempo todo. Significa vigilância espiritual. Vigilância espiritual. Isso é possível? É, através da oração. Crente que ora é crente que tem cuidado de si mesmo. Crente que ora é crente que vigia. Glória a Deus. O que é a maior preocupação hoje da gente? É porque os crentes não querem mais orar. E quem não ora, não vigia. Quando você está orando, está vigiando. A oração lhe possibilita ter uma vigilância espiritual. Quando você está orando, você está buscando proteção de Deus para a sua vida. Quando você está orando, você está buscando o poder de Deus para a sua vida. Quando você está orando, você está de pé na presença de Deus. Que Deus desperte a sua igreja nesses últimos dias para orar mais. Eu estou dizendo que Deus desperte a igreja para orar mais. Oração lhe fará evitar você ser prejudicado pelas circunstâncias, pelos tempos tumultuosos. Orando, olha, irmão, você vai evitar todas essas coisas, ser prejudicado pelas circunstâncias. Louvado, você está orando, você está vigiando, você está buscando ao Senhor, vai lhe guardar de muitas coisas. Então, olhai para cima, olhai para a figueira e olhai por vós mesmos. Glória a Deus, é tempo de vigiar. Diga comigo, é tempo de orar e vigiar. Por quê? Porque Jesus está voltando. A palavra de Deus tem o seu cumprimento. Jeremias capítulo 1, versículo 11. O Senhor mostrou a Jeremias: Jeremias, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Jeremias, que vês? Foi que ele viu? Uma vara de amendoeira. Verso 12. Foi que disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. A amendoeira produz amêndoa, fruto doce. Essa semana eu comi amêndoa. Vem da amendoeira, mas tem um segredo aí na amendoeira. É a primeira árvore a brotar em Israel na primavera. A amendoeira cai toda a folha no inverno. Se alguém passar no inverno, encontrar um pé de amendoeira, morreu.
acabou-se, porque ela fica pelada. Termina o inverno, começa o quê? A primavera. Pois da noite para o dia. Eu estou dizendo da noite para o dia. A amendoeira amanhece cheia de folhas e de fruto. Jesus podia, na oportunidade, mostrar a Jeremias qualquer outra árvore. Uma oliveira, uma figueira, uma videira. Mas aí ele já mostrou o quê? Uma amendoeira. E depois que ele mostrou a amendoeira, ele disse: Jeremias, viste bem. O que você viu, Jeremias? Eu vi uma amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe o que é que Deus está dizendo a Jeremias? Jeremias, eu já te mostrei tanta coisa. Tu já profetizou tanto, Jeremias. Mas eu quero fechar com essa, Jeremias. Olha, Jeremias, a minha palavra, as minhas promessas, é como a vara de amendoeira. Alguém olha e diz assim: não vai se cumprir não. Isso não vai acontecer não. Isso aí não vai dar, está acabado. Olha, Jeremias, é como a vara de amendoeira. Está pelado num dia, da noite para o dia, da noite para o dia, da noite para o dia. Vai acontecer. Vai se cumprir a palavra. Aperte a mão desse crente que está ao seu lado agora. E diga para essa pessoa, diga assim: meu irmão, minha irmã, você tem promessa de Deus. E a promessa vai se cumprir. Agora diga com autoridade: vai ser da noite para o dia. Vai ser da noite para o dia. Diga 3 vezes com autoridade: vai ser da noite para o dia. Você parece que está acabado. Parece que você está como uma amendoeira, sem folha, sem fruto. Mas da noite para o dia, Jesus vai cumprir a promessa na sua vida. Levante a mão para adorar. Só quem crê. Só quem recebe, dê pelo menos 3 glórias nesta noite. Dê outra glória para o Senhor nesta noite. Eu já estou vendo as promessas se cumprir, porque a vida de Jesus está aproximando-se. Oh, aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Vamos ficar